de outra igreja. A Bíblia nos ensina, aleluia, louvado seja Deus, que 50% da noiva de Cristo vai subir ao arrebatamento, mas também 50% vai ficar, aleluia, para anunciar que Jesus ele veio e buscou a sua igreja. Grande vergonha vai ser para aqueles que ficarem, aleluia, diante da face da terra, aleluia. Por quê, pastor? Porque, aleluia, a maioria vai subir ao céu e as outras vão ter que dizer que Jesus ele veio, aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, está, aleluia, diante desse texto, nós podemos observar que Jesus ele vem falando em parábolas, aleluia, parábola das 10 virgens. Quando se fala de virgindade, fala de santidade diante de Deus. Quando se fala de virgindade, fala de santidade diante do Senhor. Estamos, aleluia, diante de um tempo, aleluia, dos últimos tempos da igreja de Cristo na terra. Aleluia, a Bíblia nos ensina que só subirá ao céu aquele que santificar a sua vida verdadeiramente ao noivo. Só vai subir ao céu aquele que se consagrar diante do Senhor. Pastor, e como eu consigo esse azeite, aleluia? Através da sua oração, a sua obediência diante de Deus. Pastor, como eu consigo esse azeite? Santificando a sua vida, se separando do mundo e fazendo a vontade de Deus, porque estamos diante de um tempo, aleluia, em que muitos estão pregando o evangelho de porta larga. Estamos diante de um tempo, aleluia, em que muitos já não dão mais valor à palavra do Senhor. Estamos diante de um tempo, aleluia, em que muitos, aleluia, já não adoram o Senhor como se deve adorar, já não tem reverência à palavra do Senhor como se tem que ter a palavra do Senhor, aleluia, reverência diante da palavra do Senhor. Porque, aleluia, quando se fala de, aleluia, de santidade, muitos já não quer mais santificar a sua vida, muitos já não quer, aleluia, aleluia, se buscar, aleluia, buscar a presença do Senhor, aleluia, se trocar, se separar das coisas do mundo, aleluia, porque para subir ao céu, a Bíblia nos ensina que, aleluia, que nós temos que nos separar, aleluia, louvado seja Deus. Muitos hoje já não querem mais buscar a presença de Deus, pagar um preço, descer as madrugadas. Estamos diante de um tempo, aleluia, em que o povo adora a Deus de qualquer jeito, adora a Deus de qualquer jeito. Estão dizendo que vai subir ao céu naquele grande dia, mas quando eu olho para a palavra de Cristo, Jesus, aleluia, eu olho e aprendo que, aleluia, para chegar ao céu, tem que ser separado, ser santo na sua maneira de andar, na sua maneira de vestir, na sua maneira de falar, na sua maneira de se comportar diante da sociedade. Como assim, pastor? Estamos diante de um tempo que antigamente, quando se falava que era servo de Cristo, aleluia, quando se falava que era homem e mulher de Deus, o povo tinha temor, o povo respeitava, porque falava: ali vai um homem de Deus, ali vai um servo do Senhor. Aleluia, nós chegamos diante de um tempo em que muitos estão envergonhando, aleluia, o evangelho de Cristo na terra. Muitos já estão brincando com as coisas de Deus sobre a face da terra. E Jesus, ele está olhando e dizendo: é tempo de separar, é tempo de ser diferente, é tempo de buscar a presença dele, porque em breve a trombeta vai tocar, em breve a trombeta vai soar, aleluia. Só quem adora ao Senhor em espírito e em verdade vai subir. Estamos diante de um tempo, aleluia, que muitos só adoram a Deus quando estão aqui dentro. Observamos, aleluia, que hoje em dia tem muito crente, aleluia, de igreja, de oportunidade. Quando ele está aqui, ele adora, ele dá lugar. Quando ele pega esse microfone aqui, ele, aleluia, é santo. Mas quando ele abandona esse microfone e sai da porta para fora da igreja, a santidade que ele estava pregando aqui dentro já não tem mais ela. Meu Deus, aleluia. Estamos diante de um tempo, aleluia, que temos que nos separar para encontrar com o noivo. Em breve, aleluia, a trombeta vai tocar. Em breve a igreja
face da terra. Livro do profeta Amós, no seu capítulo 8, versículo 11, vai dizer: eis que vem dia, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? O tempo de buscar Ele ainda é hoje, o tempo de separar ainda é hoje. Estou sentindo a graça de Deus aqui, Senhor. Aleluia. Vai chegar o dia, vai chegar a hora que a igreja vai ser tirada da terra. Vergonhoso vai ser para os que ficarem. Vergonhoso vai ser para os que ficarem sobre a face da terra. Por quê, pastor? Porque vão ter que dizer, aleluia, o povo de Deus foi separado. E o povo vai olhar e vai dizer: mas tu não estava lá no meio. Que avivamento é esse que experimentamos Ele? Aqui dentro nós rodamos, aqui dentro nós falamos em línguas estranhas, aqui dentro, aleluia, pulamos na presença de Deus. Mas quando sai da porta para fora, mantemos uma vida diante de Deus de qualquer jeito. Avivamento ele não só se consiste em pulos e gritos. Avivamento, aleluia, significa ter uma vida de santidade diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque avivamento, aleluia, que é só aqui dentro, a pessoa sente ele lá fora, ela não sente. Para mim não é avivamento, é movimento. Jesus não nos chamou, aleluia, para ter movimento, mas ser avivado diante da sua presença. Jesus vai vir buscar uma noiva santa, separada de boas obras. Avivamento tem que ter arrependimento, aleluia. Glória a Deus. Conheço pessoas, aleluia, que dentro da igreja você não vê ela pular, você não vê ela falar em línguas estranhas, mas tem uma vida mais cheia do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente por aí. Aleluia. A pessoa que profetizou na minha vida, aleluia, eu nunca vi ela pulando, ela falando em línguas estranhas, mas ela mantém uma vida diante de Deus, aleluia, que quando eu vi, aleluia, eu falei: eu quero ser diferente, aleluia, eu quero ser igual a essa senhora. Por quê? Porque ela tem uma vida diferente. Ela não fala mal de ninguém, aleluia. Quando você chega lá, é oração, é louvor, ela não sabe ler, mas ela tem prazer, aleluia, em dizer que Jesus ele salva, que Jesus ele cura, que ele liberta, que ele batiza com o Espírito Santo e leva o homem e a mulher para morar no céu. Eu creio, Jesus. Que avivamento é esse, aleluia, que não transbordamos ele lá fora. Avivamento não é só pular e falar em línguas estranhas. Avivamento é ver pessoas, aleluia, entrando aqui trocada, aleluia, entrando aqui, aleluia, cheia de uma vida pecaminosa, mas quando ela chega aqui, ela muda de vida. Avivamento é salvação de almas, é mudança de caráter. Aleluia. É mudança de caráter. Que avivamento é esse que temos experimentado nesses últimos dias? Jesus, quando ele estava sobre a face da terra, aleluia, quando ele foi pregar, ele viu o povo dele se contaminando com as coisas da terra. Se a gente for olhar de Gênesis Apocalipse, nós vamos ver Jesus ele exortando o seu povo ao arrependimento. A Bíblia diz que quando Oséias foi pregar para o povo de Jerusalém, Israel estava todo corrompido, se adorando diante de falsos deuses, buscando, aleluia, os seus senhores. E a mensagem de Jesus era: arrependa-te. Aleluia. Estamos diante de um tempo, aleluia, que muitas pessoas não gostam mais de ouvir uma mensagem de confronto.
Estão pregando aí um evangelho de porta larga, vinde ficar como estáis. Jesus só quer o seu coração, mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que Jesus ele não é açougueiro. Ele nos quer, aleluia, de corpo, alma e espírito diante da sua presença. Estamos diante de um tempo, aleluia, que temos, muitas das vezes estamos vendo vizinhos nossos se matando, aleluia, com suicídio, aleluia, aprofundado na depressão, e por muitas das vezes não fazemos nada. Eu estava ali, aleluia, internado naquele hospital, eu vi uma jovem, aleluia, que a sua mãe é crente, aleluia, e eu vi ela tirando a sua própria vida. Por muitas das vezes estamos muito preocupados com o povo lá fora, estamos esquecendo de casa. É tempo, aleluia, de voltar, aleluia, ao primeiro amor. Aleluia. Que avivamento é esse, aleluia, que por muitas das vezes queremos transmitir muito lá fora, esquecemos de casa. Observamos, aleluia, que a gente não precisa ir lá fora. Tem muitos que estão dentro da casa, mas estão perdidos. Já não sente mais prazer, aleluia, nas coisas de Deus. Já não sente mais prazer em orar. Já não sente mais prazer em buscar a presença de Deus. Já não sente mais prazer em meditar na sua palavra. Enquanto isso, os dias vai passando. E eu aprendo, aleluia, que enquanto estamos na terra, a cada minuto, a cada segundo, morre uma pessoa no Brasil e no mundo. Por muitas das vezes morrem pessoas ao nosso lado e nós não evangelizamos. Por muitas das vezes estamos preocupados, aleluia, com a nossa própria vontade. Deus. Aleluia. Muitas vezes passamos por pessoas ali que só quer um abraço, uma palavra dizendo que Jesus ama, que Jesus muda o cativeiro, e não falamos nada. Que avivamento é esse que experimentamos ele aqui, aleluia, e não transportamos ele lá fora. Alabraias ao inerebando que as é. Aleluia, estou sentindo a graça de Deus aqui esta noite. Aleluia. Jesus vai vir buscar uma igreja santa, lavada, redimida, mas também de boas obras. Porque naquele grande dia vão chegar muitos diante do Senhor dizendo: Senhor, Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu falei, aleluia, fiz maravilhas. E Jesus vai olhar e vai dizer: o importante aqui não é o meu nome, porque o meu nome tem todo o poder. O importante aqui é o teu, que não se encontra no livro da vida. Aleluia. Toda honra, toda glória. O Espírito Santo de Deus, o importante aqui não é o meu nome, é o teu. O que temos feito, aleluia, para o Senhor nesses últimos tempos. Pessoas estão dentro de casa, se perdendo dentro da casa de Deus. E por muitas das vezes não damos crédito, não damos moral. Aleluia. Observa, aleluia, que as 10 virgens, as 5 prudentes, aleluia, estavam com a sua vida diante de Deus, aleluia, mas também as loucas estavam levando uma vida de qualquer jeito. Enquanto isso, aquela que deveria exortar, aquela que devia falar, aleluia, ei, tu tem que voltar a buscar a presença de Deus, tu tem que consagrar a sua vida. Estava olhando a outra, aleluia, os outros irmãos morrer e não falaram nada. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus, ele está nos chamando, aleluia, para nós voltarmos ao primeiro amor. Aleluia. Voltarmos a buscar a presença dele, aleluia, em espírito e em verdade. Porque em breve a trombeta vai tocar. Imagina se comigo, se o arrebatamento fosse hoje, para onde iria a nossa alma? Quem viria buscar a nossa alma? Os anjos ou os demônios? Aleluia, estamos diante de um tempo, pastor, em que muitos não têm mais certeza da sua salvação.
Você pergunta, você vai subir ao céu? A pessoa não sabe dizer. Aleluia. Se Jesus voltasse hoje, para onde iria a nossa alma? Aleluia. Se Jesus pedisse a tua alma hoje, para onde iria ela? O que temos feito diante da presença de Deus? Não basta simplesmente estar dentro do templo, aleluia. Não basta simplesmente ter muita fé, mas também tem que ter obras. Porque a Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta. Aleluia. Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guardar o que, pastor? A tua comunhão com Deus, aleluia. A sua vida diante do Senhor. Guardar aquilo que Jesus ele confiou em suas mãos. Porque naquele grande dia Jesus vai, aleluia, nos perguntar: aleluia, cadê as tuas obras? Aleluia. Estar diante, aleluia, dentro do templo todos os dias de culto é muito bom. Mas o que temos feito? Aleluia, nós temos obedecido o mandamento de Jesus, dizendo: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Mas pastor, aleluia, ainda não fui para o campo, aleluia. Não precisa você ir para o campo missionário. Aqui dentro da cidade mesmo tem muitas pessoas, aleluia, que ainda estão esperando eu e você, aleluia, anunciar que Jesus ama, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Jesus vai vir buscar uma igreja dentro de uma igreja. E é necessário estarmos preparados. Jesus ele subiu ao céu, aleluia, e o lugar lá já está preparado. Evangelho de João no seu capítulo